A chuva torrencial e impiedosa de 1868 caía como uma cortina densa e pesada de prata líquida sobre a vasta extensão da Fazenda Santa Luzia, situada no coração pulsante do interior de São Paulo, onde o vento uivante e gelado das nuvens carregadas penetrava pelas janelas entreabertas e rangentes da Casa Grande, trazendo consigo o cheiro úmido e terroso de terra negra revirada pelas enxurradas recentes, misturado ao aroma doce e esmagado de folhas largas de bananeira, dobradas pelo peso da água incessante que tamborilava nos telhados de telha colonial vermelha, como tambores de guerra distantes. Gritos agonizantes e lancinantes, entrecortados por soluços roucos de dor exausta, ecoavam sem trégua do quarto de parto improvisado no andar superior da construção imponente de taipa caiada e madeira nobre, onde o ar estava saturado de umidade opressiva e tensão palpável que sufocava os pulmões. Barão Marcos Albuquerque, homem de 40 anos, com barba espessa e mãos calejadas, apesar do título nobre conquistado por favores imperiais, andava de um lado para o outro no corredor longo e estreito de tábuas polidas que rangiam protestando sob o peso das botas de couro gasto e endurecido pelo uso constante nos cafezais, mãos grandes suadas e trêmulas apertando com força o chapéu de feltro amassado e envelhecido, o coração apertado em um nó doloroso de ansiedade desesperada após 8 longos anos de tentativas frustradas e dolorosas para que Lúcia, sua esposa devota e frágil de origem portuguesa, concebesse finalmente um herdeiro legítimo que perpetuasse o nome da família e salvasse a fazenda de herdeiros distantes e gananciosos. A parteira Joana, mulher experiente e respeitada de 50 anos, com mãos ásperas e calejadas como casca de tronco antigo, rosto marcado por rugas profundas e sulcadas como os rastros de enxada em solo virgem, emergiu finalmente exausta e encharcada de suor frio e sangue viscoso do quarto escuro, olhos castanhos profundos, baixos e evasivos, evitando deliberadamente os dele, enquanto estendia com cuidado reverente um bebê rechonchudo e rosado, envolto em lençol de linho branco imaculado e, recém-lavado com sabão de cinzas, o chorinho fraco, mas vigoroso e insistente da criança cortando o ar denso e carregado como lâmina afiada, anunciando vida nova. "Aqui está seu filho saudável, senhor barão", sussurrou ela com voz rouca e entrecortada pelo cansaço acumulado de horas intermináveis de luta. "Mas chame-me em particular depois que assim a acordar. Há algo que só o senhor deve saber." Marcos pegou a criança preciosa com braços musculosos, trêmulos de emoção pura, sentindo pela primeira vez na vida o peso morno, vivo e pulsante de um recém-nascido contra o peito largo e marcado por cicatrizes de roça, lágrimas quentes e salgadas escorrendo devagar pela barba por fazer e porfiada misturando-se ao cheiro lácteo suave e inconfundivelmente novo da pele macia e rosada do bebê que se aninhava instintivamente. Mas o que ele não imaginava, nem nos recantos mais sombrios de seus pesadelos febris mais profundos, era que aquele abraço inicial e radiante escondia uma troca desesperada e secreta realizada nas sombras da noite fatídica. Um ato de compaixão humana que guardaria em suas entranhas segredos devastadores por 15 longos e inexoráveis anos, mudando para sempre o curso de toda a existência familiar da Casa Grande. Se você já sente esse aperto visceral e doloroso no peito, essa curiosidade ardente e incontrolável, misturada a um pressentimento sombrio e inevitável, só de imaginar o peso esmagador dessa revelação sussurrada na penumbra do quarto de parto, dê um like agora mesmo nesse vídeo que promete tocar as profundezas mais ocultas e sensíveis da sua alma com camadas de emoção crua. Inscreva-se no canal para receber notificações de mais histórias reais de segredos familiares que abalam os alicerces mais
sólidos da existência humana, e comente aí embaixo de que cidade ou país você está assistindo essa trama épica e dilacerante que vai questionar até o âmago o que é verdadeiramente família, sangue e laços eternos do coração. No quarto sombrio e abafado, iluminado apenas pela luz amarelada e tremulante de uma lamparina de querosene, que chiava baixinho e insistente como inseto noturno, o ar denso e viciado, carregado de um cheiro metálico e penetrante de sangue fresco, coagulado, misturado ao suor acre e salgado de corpos exaustos e ao vapor quente de ervas medicinais fervidas em panela de barro, rachado pelo fogo da gamela, Joana puxou discretamente Marcos para o canto mais afastado e escuro da parede de taipa caiada, de branco fresco, longe da cama imensa de madeira entalhada, onde Lúcia jazia pálida como fantasma e imóvel como mártir, peito subindo e descendo fraco e irregular, após perder rios intermináveis de sangue vital no parto complicado e prolongado que durara mais de 12 horas de agonia pura sob trovões distantes. "Senhor, meu barão", murmurou a parteira com voz trêmula e baixa como sussurro de vento em folhas secas, mãos ásperas e nodosas, torcendo nervosamente o avental grosseiro de algodão, ainda ensanguentado e pegajoso. Durante o parto cruel, assim a Lúcia perdeu o bebê dela ainda no ventre materno. Um menino perfeito em forma, mas sem fôlego de vida, pele azulada e fria como noite sem estrelas ou lua compassiva, cordão enrolado no pescoço frágil como maldição do destino. Na mesma noite fatídica e tempestuosa, uma escrava da senzala distante chamada Maria das Dores, mulher forte de 25 anos, conhecida por sua voz grave em modinhas angolanas, deu à luz este menino saudável e vigoroso após horas de sofrimento lancinante no barracão úmido de palha. Mas ela sangrou internamente até a morte nos meus braços calejados, corpo moreno ficando frio e rígido no chão de terra batida, infestado de pulgas, enquanto o bebê chorava faminto ao lado. Na pressa do desespero absoluto e da compaixão que me guiou como luz divina, troquei os bebês sem que ninguém visse nas sombras da senzala, iluminada apenas por vela de sebo tremulante. Sua esposa devota não sabe que o filho verdadeiro dela nasceu morto e sem nome. Preferi dar-lhe uma criança viva, forte e cheia de futuro a ter que contar a verdade cruel e impiedosa que certamente a mataria de tristeza infinita no leito de recuperação. Marcos sentiu o mundo inteiro ruir como telhado frágil sob temporal devastador. Joelhos fortes fraquejando e dobrando contra a parede irregular de taipa caiada que rangia levemente. O choro insistente do bebê, agora ecoando nos ouvidos dele como acusação viva e inescapável no silêncio sufocante e opressivo do quarto. Ele olhou para Lúcia inerte no leito de lençóis encharcados de suor e sangue diluído, rosto sereno e pálido no delírio profundo da perda massiva de sangue que a deixara à beira do abismo, cabelos loiros finos grudados na testa suada e febril como fios de ouro molhado. E soube no fundo da alma atormentada que não poderia, jamais poderia, destruir aquele sonho frágil e precioso de maternidade que era tudo para ela após anos de infertilidade humilhante sussurrada nos salões da sociedade cafieira. Dias inteiros se passaram em uma névoa espessa e exaustiva de cuidados intensos e maternais. O sol matinal filtrando preguiçoso pelas cortinas leves de musselina, tecendo padrões delicados e dourados de luz no quarto fresco e arejado, agora perfumado com ramos frescos de jasmins, colhidos no jardim úmido pela chuva recente que ainda pingava das folhas largas das árvores frutíferas no pomar. Lúcia acordou enfraquecida como recém-nascida, mas radiante de luz interior ao ver o bebê morno e vivo, depositado em seus braços delicados e trêmulos por Joana com reverência silenciosa.
olhos azuis claros e translúcidos, brilhando intensamente de amor absoluto e incondicional, com lágrimas cristalinas de alegria pura, escorrendo devagar pelas bochechas coradas e macias. Dedos finos e brancos, traçando com ternura infinita o rostinho rosado e rechonchudo, enquanto o bebê mamava com sucção gulosa e rítmica do seio cheio de leite morno e doce, cheiro lácteo reconfortante, enchendo o ar quente do quarto como bênção materna. Meu filho querido, meu milagre divino enviado dos céus após tanta espera dolorosa, sussurrou ela com voz fraca, mas extasiada e carregada de emoção transbordante, beijando repetidamente a cabecinha coberta de penugem escura e macia que cheirava a pureza recém-criada. Marcos observava tudo da porta entreaberta, com o coração partido em 2 pedaços irreparáveis, entre a culpa corrosiva como ácido no peito e o alívio egoísta e profundo de ver sua esposa renascer em felicidade plena, abraçando Joana com força desajeitada e silenciosa no terreiro vasto, ao luar prateado da noite seguinte, o ar fresco noturno carregado do couro insistente das cigarras escondidas e do perfume inebriante de terra molhada, ainda exalando vapores após a tempestade. Guarde este segredo mortal até o túmulo profundo, parteira fiel. Eu amarei esta criança como sangue do meu próprio sangue, como herdeiro legítimo da casa Albuquerque. Joana assentiu devagar, com olhos úmidos, refletindo as estrelas distantes e indiferentes. Rosto enrugado, marcado por anos de partos sangrentos e mortes silenciosas. E partiu carregando sozinha o peso esmagador da troca para as sombras fétidas da senzala distante, onde o ar cheirava a feijão, cozinhando em panelas de ferro e suor de corpos exaustos. Marcos batizou o menino como Domingos Marcos de Albuquerque, em cerimônia suntuosa, na capela da fazenda, sob sol dourado filtrado por vitrais coloridos. Ergueu-o como herdeiro indiscutível e legítimo aos olhos da província, ensinando-lhe desde os 5 anos a montar a cavalo puro sangue nos pastos verdes e ondulantes, salpicados de flores silvestres amarelas e roxas, o vento fresco e revigorante, chicoteando os cabelos idênticos aos da mãe escrava morta, enquanto galopavam lado a lado, rindo alto com liberdade. Os anos fluíram serenos, mas carregados de presságios sutis, como rio manso e profundo pela fazenda próspera e expandida. Cafezais intermináveis e bem cuidados, exalando aroma rico e tostado das vagens maduras, ao sol escaldante do meio-dia, misturado ao doce enjoativo e pegajoso de melado fervendo lento nas tulhas quentes de madeira escura, onde o vapor subia em espirais preguiçosas, enquanto Domingos crescia forte, curioso e cheio de vida como muda vigorosa em solo fértil, correndo descalço e livre pela casa grande e imponente, com risos altos e contagiosos, ecoando pelos corredores longos de madeira escura, polida por gerações de escravos. Lúcia o mimava com bolos de fubá quentes e recém-saídos do forno de barro, crocantes e dourados por fora, mas macios e fofos por dentro como nuvem comestível. Vapor reconfortante subindo das travessas com aroma irresistível de canela moída na hora, e cravo da Índia perfumando toda a cozinha ampla e enfumaçada, abraçando-o forte e protetor à noite, com histórias encantadas de fadas e príncipes europeus, sussurradas à luz tremulante de vela de sebo que dançava sombras hipnóticas nas paredes caiadas de branco puro. Marcos o treinava pacientemente nos negócios complexos da fazenda, mãos grandes e calejadas, guiando as pequenas e ávidas dele sobre os livros de contas grossos, cheirando a tinta fresca importada da Europa e couro envelhecido dos encadernados. Orgulho genuíno crescendo no peito largo, apesar da mentira fundacional enterrada como raiz podre sob a superfície perfeita. Joana velava tudo de longe agora, como cozinheira idosa respeitada na senzala.
Mãos trêmulas pelo tempo, mexendo panelas enormes de feijão mulungo fumegante com torresmo crocante, observando o menino crescido com olhos maternais roubados e saudosos que ninguém mais entendia. Mas o que Lúcia não percebia ainda, em sua bolha de felicidade materna perfeita, era que sementes traiçoeiras de dúvida começavam a brotar sutilmente e insistentemente como ervas daninhas teimosas nos canteiros impecáveis e bem cuidados do jardim florido atrás da casa grande, prenunciando tempestade emocional inevitável. Se esse contraste brutal e dilacerante entre a felicidade aparente e radiante da família perfeita aos olhos do mundo e o segredo podre e corrosivo enterrado nas raízes da história está mexendo violentamente com seu coração acelerado, deixando a respiração entrecortada com tensão crescente e inescapável, dê um like rápido e impulsivo agora mesmo nesse pico de emoção crua e se inscreva no canal para não perder nenhum segundo das revelações explosivas que vão se desdobrar em camadas dolorosas e surpreendentes nessa saga épica de amor incondicional, traição disfarçada e redenção inesperada. 15 anos inteiros se passaram em elipse temporal serena, mas carregada de presságios silenciosos e inevitáveis. O sol impiedoso e ardente de 1883, batendo sem piedade nos campos vastos e ondulantes, onde Domingos, agora jovem alto e robusto de 15 anos completos, com ombros largos, herdados de gerações de trabalho braçal, trabalhava ao lado do pai adotivo com machado pesado, cortando lenha de eucalipto fresco nos terreiros laterais, suor salgado escorrendo em riachos, pela pele morena e lustrosa, herdada diretamente da mãe escrava Maria, contrastando de forma gritante com a brancura pálida e aristocrática de Marcos e Lúcia sob os chapéus de palha protetores. Cabelos negros grossos e crespos substituíram completamente a penugem loira e fina que todos imaginavam para um herdeiro puro de sangue nobre europeu. Olhos castanhos profundos e penetrantes, emergindo em vez dos azuis claros e gélidos da linhagem portuguesa dela. Traços faciais largos, fortes e marcantes, evocando vividamente as senzalas distantes e os rostos morenos dos trabalhadores da roça que labutavam dia e noite. Visitantes ilustres da vizinhança, senhores de engenho e suas sinhás engomadas, comentavam baixinho e maliciosamente durante jantares formais a mesa longa e imponente de mogno polido reluzente, aroma inebriante de leitão assado crocante com laranja azeda e quiabo refogado viscoso e temperado, enchendo o salão amplo iluminado por candelabros de ferro forjado com velas acesas. Que menino forte e trabalhador, barão generoso, mas de onde veio essa compleição escura e robusta, tão diferente da sinhá? Delicada, diziam com sorrisos falsos e taças de vinho tinto importado, tilintando como sinos falsos. Lúcia ria nervosa e forçada, servindo porções generosas de vinho em taças de cristal fino, herdado da avó lusitana que ecoavam com som cristalino. Mas à noite sozinha, no quarto amplo e fresco, perfumado delicadamente com sachês de lavanda seca, no armário de cedro aromático, olhava fotos antigas amareladas e desbotadas de família reunida, traçando com dedo trêmulo as linhas incongruentes no rosto maduro do filho, que não batiam de forma alguma com as feições delicadas e aristocráticas dela, ou de Marcos, coração acelerando em dúvida silenciosa e corrosiva, como rato invisível roendo devagar as vigas de madeira estrutural da casa. Marcos notava todas as mudanças físicas gritantes e inescapáveis, com um aperto constante no peito, vendo Domingos brincar e interagir sem barreiras sociais com os filhos dos escravos da senzala, durante as tardes quentes, risos graves e espontâneos,
misturando-se ao som ritmado e hipnótico de berimbaus, improvisados de arame esticado e cabaça ressonante à noite ao redor da fogueira crepitante no terreiro distante. Cheiro forte de lenha de angico, queimando devagar, e feijão cozinhando em panelas de ferro pairando pesado no ar noturno, perfumado de estrelas. Joana, agora mulher curvada e frágil pelo peso implacável do tempo com artrite, inflamando as juntas doloridas das mãos outrora firmes, sussurrava para ele confidencialmente no jardim florido ao entardecer dourado, flores vibrantes de hibisco vermelho, exalando perfume doce e tropical sob o céu pintado de laranja flamejante e roxo profundo. Senhor barão, o sangue sempre fala mais alto que títulos pomposos e terras vastas. A verdade enterrada quer emergir à superfície como raiz sufocada buscando ar puro. Lúcia começou a questionar em momentos íntimos e vulneráveis do casamento. Deitada ao lado dele na cama de dossel imensa, com cortinas de musselina esvoaçante, mão delicada traçando o peito largo e peludo dele, a luz prateada da lua cheia, filtrada pelas cortinas finas. Marcos amado, por que nosso domingo se parece tanto com os rostos das senzalas, com traços que não vejo em nós? Hesitava ela com voz tremendo como folha seca ao vento forte e imprevisível. Ele desviava o olhar culpado, beijando-a com urgência desesperada e paixão fingida para silenciar as perguntas. Mas o sono profundo fugia impiedoso, suor frio e pegajoso banhando as costas largas, enquanto memórias vívidas e sangrentas do parto sob chuva torrencial voltavam como fantasmas vingativos e insistentes, assombrando a escuridão. Enquanto isso, algo inesperado e revelador começava a fermentar nas sombras fétidas da senzala, distante dos escravos, onde o ar sempre carregado de umidade úmida cheirava a palha mofada, suor acumulado e panelas de mingau ralo fervendo. Um escravo velho e sábio chamado Zé Contos, homem de 70 anos, com cicatrizes profundas no rosto moreno, como mapas tortuosos de batalhas antigas contra capatazes cruéis e fugas frustradas para quilombos escondidos nos morros, reconheceu imediatamente os traços inconfundíveis de Maria das Dores no rapaz, quando Domingos ajudava generosamente a carregar cestos pesados de café maduro e vermelho no terreiro quente ao meio-dia, aroma rico e inebriante das vagens pairando pesado no ar saturado de sol. É o filho vivo da Maria das Dores, murmurou ele confidencialmente para Joana ao redor da fogueira comunitária crepitante à noite. Chamas altas lançando sombras grotescas e dançantes nos rostos marcados pelo tempo e sofrimento. Ela calou-o imediatamente com olhar firme e autoritário como aço temperado, mas a fofoca venenosa fermentava devagar como rapadura doce no sol escaldante dos terreiros, espalhando-se pelos barracões como fumaça invisível. Lúcia, passeando pelo jardim bem cuidado com Domingos, colhendo mangas suculentas e maduras que pingavam suco doce e viscoso pelos queixos sujos de terra, ouviu sussurros abafados dos empregados domésticos que varriam o alpendre e congelou no lugar, coração disparando descompassado ao notar pela primeira vez as mãos grandes, fortes e calejadas dele, idênticas às das lavadeiras morenas da senzala que esfregavam roupas no riacho gelado. Naquele exato momento de epifania dolorosa, sob o sol poente, ela tomou uma decisão silenciosa e corajosa que mudaria irrevocavelmente tudo dali em diante. Mas Marcos não fazia a menor ideia de que 3 dias depois exatamente, algo extraordinário e inevitável revelaria camadas profundas e ocultas da mentira original como cebola podre se descascando. Lúcia confrontou Joana diretamente na cozinha ampla da casa grande, ao raiar do sol pálido, vapor denso e aromático de café moído grosso e fresco, subindo das panelas de barro fumegantes sobre o fogo baixo da gamela crepitante.
Mãos delicadas, mas trêmulas dela, segurando com força o bule quente de ferro que queimava a pele através do pano fino. Parteira Joana, diga-me agora a verdade absoluta sobre o dia do meu parto sangrento. Porque meu filho Domingos não se parece em nada conosco, com traços que gritam senzalas distantes, exigiu ela com voz firme, apesar do tremor interno. Joana desabou imediatamente em prantos convulsivos, lágrimas salgadas e quentes escorrendo pelo rosto enrugado e marcado como sulcos de enxada velha, confessando tudo em soluços abafados no avental puído e desbotado de tanto lavar. Sinhá Lúcia bondosa, eu troquei o bebê morto pelo vivo da escrava Maria das Dores naquela noite de tempestade infernal. Seu menino nasceu sem vida alguma, pele azulada fria como pedra de rio, cordão sufocante no pescoço delicado. Prefiro mentiras compassivas, que salvam corações frágeis, a verdades cruéis, que matam devagar como veneno lento. Lúcia sentiu o chão firme de madeira sumir sob os pés delicados, visão borrando completamente em catarata de lágrimas quentes e incontroláveis. Mas em vez de ódio vingativo ou desespero destrutivo, abraçou a velha parteira com força surpreendente, corpo inteiro tremendo como folha tenra no vento forte e impiedoso. Meu menino viveu e cresceu forte apesar de tudo. Isso basta para mim eterna. Mas conte ao barão Marcos que eu agora sei toda a verdade oculta. A vida imprevisível tinha outros planos surpreendentes para eles dali em diante. Marcos recebeu a confissão devastadora no gabinete escuro e silencioso à noite profunda. Lamparina de querosene tremendo perigosamente na mesa pesada de carvalho antigo, cheirando intensamente a cera derretida quente e papel velho mofado pelos anos. Lúcia, ao lado dele, com olhos vermelhos de choro recente, mas firmes como rocha agora. Nós o amamos como filho verdadeiro nosso. Sangue ou não, Marcos, o laço do coração define pai e mãe, mais que ventres ou títulos vazios. Ele chorou pela primeira vez em 20 anos de fachada estoica, abraçando-a forte e protetor contra o peito largo, cheiro reconfortante de lavanda dela misturando-se ao suor salgado e amargo da emoção crua liberada. Domingos continuou crescendo confiante como herdeiro legítimo da fazenda. Agora, com a verdade compartilhada em segredo sagrado familiar, trancado a 7 chaves, casando-se anos mais tarde com a filha bela de um vizinho fazendeiro, respeitado em cerimônia tocante e solene na capela da propriedade, sob céu azul sem nuvens, ela radiante em vestido de musselina branca fina e renda delicada, que flutuava leve como nuvem ao vento suave, mãos unidas trocando votos sinceros e profundos diante do padre, idoso com voz trêmula de emoção. A fazenda Santa Luzia prosperou além de todas as expectativas, sob a administração sábia dele. Colheitas recordes de café, enchendo os armazéns, até transbordar com aroma rico e inebriante de grãos torrados na brasa lenta, enquanto Joana viveu seus dias finais serenos na casa grande como avó honorária respeitada, contando histórias antigas e folclóricas à luz acolhedora da lareira crepitante cheia de lenha seca, chamas dançando sombras felizes nos rostos atentos das crianças. Anos mais tarde, com netos correndo livres e alegres pelos pastos verdes infinitos, salpicados de flores silvestres multicoloridas que exalavam perfume fresco ao vento, cheiro puro de terra fértil arada e liberdade absoluta impregnando o ar puro das manhãs, Marcos e Lúcia sentavam juntos na varanda ampla ao pôr do sol magnífico pintado de laranja flamejante e roxo profundo. Mãos envelhecidas, mas firmes entrelaçadas, vendo a família extensa e unida prosperar ao redor deles como jardim bem cuidado.
De um parto sangrento e desesperado, sob chuva impiedosa e trovões furiosos, a uma união familiar forjada no fogo purificador do segredo revelado e aceito, provaram cabalmente ao destino cruel que amor verdadeiro e incondicional transcende completamente o sangue físico. E família verdadeira se constrói dia a dia em escolhas nobres do coração generoso, não em ventres estéreis ou títulos pomposos de nobreza vazia. A mentira inicial desesperada salvou vidas frágeis do abismo. A verdade compartilhada as fortaleceu como raízes profundas e entrelaçadas em solo rico e eterno. Se essa jornada épica e transformadora de segredo familiar guardado por lustros, amor além de todo sangue derramado e redenção profunda através da verdade libertadora, tocou as cordas mais sensíveis da sua alma, deixando uma esperança eterna e radiante no peito, dê um like final poderoso e cheio de emoção transbordante. Agora mesmo, inscreva-se no canal com urgência vital. Ative o sininho das notificações para nunca perder essas narrativas que transformam almas partidas em famílias indestrutíveis. E compartilhe este vídeo emocionante com alguém especial que precisa desesperadamente crer que o coração puro sempre vence o destino mais cruel e injusto imaginável. Obrigado de todo o coração por acompanhar fielmente essa jornada visceral até o último sopro de esperança renovada. Nos vemos na próxima história que vai reacender sua fé inabalável no laço invisível e eterno da família verdadeira.